Ele só foi até a farmácia por alguns minutos, mas ao voltar, parou no meio do estacionamento. Dentro do carro, a cena o desarmou por completo. Aquilo não estava nos planos, nem dele, nem dela. E muito menos da filha pequena que dormia entre os dois, sem saber que aquela noite silenciosa mudaria tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Aquela noite começara como qualquer outra. A mansão do Dr. Vicente, no alto de um condomínio nobre de Campinas, era elegante, cheia de vidros e silêncio. Desde que perdera a esposa em um acidente 2 anos antes, o médico vivia ali com a filha pequena, Alice, de apenas 4 anos. Vicente era um homem admirado na profissão, mas com o olhar sempre carregado de ausência. Evitava se envolver com qualquer coisa fora do trabalho ou da filha. Gabriela, 27 anos, morava em um bairro simples e chegava todos os dias às 17 horas para cuidar da menina. Era doce, paciente e silenciosa como a casa. Desde que começou ali, não apenas conquistou Alice, que passou a chamá-la de Gabi com um brilho raro nos olhos, mas também trouxe de volta o som de risos baixos pelos corredores. Vicente a observava de longe. Era grato, mas mantinha uma distância segura. Na visão dele, Gabriela era dedicada, mas comum, e ele não queria mais laços. Já bastava a dor que ainda o acompanhava quando passava pelo quarto, onde a esposa guardava os lenços coloridos e os livros de medicina natural. Mas naquela noite, algo começou a se deslocar. Uma febre inesperada tomou conta de Alice e Gabriela. Sozinha com a menina enquanto Vicente cumpria plantão, enfrentou horas de angústia e cuidado. Quando ele chegou, já de madrugada, encontrou a filha em seus braços, com o rosto vermelho e suado, e os olhos da babá fundos de cansaço. Sem pensar 2 vezes, Vicente pegou as chaves e levou as duas até o carro, dizendo que passaria rapidamente na farmácia. Mal sabia ele que, ao voltar, aquele mesmo carro deixaria de ser apenas um meio de transporte e se tornaria o lugar onde o coração dele seria pego de surpresa pela primeira vez em anos. A porta da farmácia ainda nem tinha fechado atrás de Vicente quando Gabriela olhou para Alice e sentiu o corpo da menina estremecer com um arrepio. A febre que começara horas antes parecia ter voltado com força. O carro estava parado sob a luz amarela de um poste, abafado, e o ar pesado parecia piorar o desconforto da pequena. Gabriela tirou a própria blusa de lã e envolveu a menina, puxando-a para mais perto de seu colo. As mãos dela estavam quentes, o rosto ardia. Alice gemia baixinho, buscando um alívio que não vinha. Gabriela checou a temperatura com os lábios na testa da menina, como sua mãe fazia quando ela era criança. Fechou os olhos por um instante, exausta. Aquela noite já estava longa demais. Ela havia ficado sozinha com a menina desde o início da tarde. Vicente ligara do hospital dizendo que o plantão havia sido estendido por causa de uma cirurgia emergencial. Gabriela, como sempre, disse que não havia problema. Sabia o quanto ele era dedicado e gostava genuinamente de Alice. Mas perto das 8 da noite, a menina começou a ficar estranhamente quieta. Recusou o jantar. Reclamou de frio, mesmo debaixo do cobertor. Gabriela percebeu na hora. Pegou o termômetro que marcava 38,9. Ela ligou para Vicente, mas o telefone caiu na caixa postal. Mandou mensagem, esperou, repetiu a medição. A febre subia. A respiração de Alice começou a ficar ofegante e Gabriela entrou no modo que aprendeu desde cedo: resolver. Passou horas entre compressas frias e histórias sussurradas no escuro. Cantou canções de infância, rezou em silêncio. A menina queria o pai, mas também não largava o braço da babá. Gabriela deixou-a deitada sobre seu colo no sofá, enquanto acariciava seu cabelo. Não havia glamour ali. Apenas suor, calor, cansaço e um amor silencioso que não pedia licença para existir.
Quando Vicente chegou, por volta das 2 da manhã, com o jaleco ainda dobrado no banco do carro, encontrou a cena e não pensou 2 vezes. Pegou a chave, pegou a filha e disse que passaria rapidamente na farmácia. Gabriela seguiu com ele, mesmo sem ter comido nada desde o almoço, com os olhos vermelhos, mas sem fazer qualquer drama. Só agora, com Alice nos braços, ela percebia o quanto seu próprio corpo doía. No banco de trás, ela ajeitou a menina contra o peito, buscando uma posição em que a febre não a incomodasse tanto. Os olhos da pequena piscavam devagar, tentando manter-se acordada. Gabriela cantou uma última vez, apenas um verso, e depois foi vencida pelo cansaço. Não percebeu quando a cabeça encostou no encosto da porta, nem quando os olhos fecharam de verdade. O calor da febre, somado ao peso da noite e ao movimento leve do carro parado, fizeram com que ela adormecesse ali mesmo, ainda com a mão sobre o cabelo de Alice. Dentro da farmácia, Vicente comprava o antitérmico e um pacote de lenços. Estava distraído, meio automático, pensando na filha, mas também se lembrando do olhar de Gabriela ao abrir a porta. Cansada, mas firme. Nenhuma cobrança, nenhum tom de julgamento. Apenas presença. Aquilo lhe pegou de um jeito que não sabia explicar. Quando voltou ao estacionamento e se aproximou do carro, seu passo diminuiu naturalmente. A luz da rua iluminava parcialmente o interior do veículo. Vicente parou. A mão ainda segurava a sacolinha. Lá dentro, Alice dormia com o rostinho suado, aninhada ao corpo de Gabriela, que dormia com a cabeça tombada, a boca entreaberta e os cílios pesados. Era uma cena comum, talvez, mas não para ele. Não depois de tudo que vivera. Não depois de tanto tempo sem ver alguém cuidar da filha com aquele tipo de amor. Ficou ali por alguns segundos, parado, sem conseguir entrar. Não queria acordá-las. Também não queria interromper aquilo. Sentiu o peito apertar de um jeito estranho. O tipo de aperto que não era dor, mas saudade de alguma coisa que talvez ele nem soubesse nomear. Talvez fosse o calor de um lar. Talvez fosse o som de um amor nascendo sem fazer barulho. Entrou no carro em silêncio, ligou o motor devagar e voltou dirigindo quase em câmera lenta pelas ruas escuras do bairro. No espelho retrovisor, olhava para trás com frequência. Não para o trânsito, mas para aquela imagem que ficaria com ele por muito tempo. Não disse nada quando chegou em casa. Estacionou, desligou o carro e ficou mais um instante ali, apenas ouvindo o som da respiração tranquila das duas. Só então saiu, abriu a porta traseira, pegou Alice com cuidado e quando Gabriela acordou assustada, ele sorriu. Tá tudo bem. Ela vai ficar bem. Gabriela ainda estava sonolenta, mas assentiu. Ele não perguntou por que ela estava dormindo ali. Não precisava. No fundo, ele já sabia. E o que sentia estava apenas começando a tomar forma. Vicente preparou a dose do antitérmico com a precisão de quem fazia isso todos os dias em ambientes clínicos. Mas ali, na penumbra do quarto da filha, tudo parecia mais frágil. Alice ainda dormia, o corpo suado e quente, os cílios grudados como se cada piscada fosse um esforço. Gabriela sentou-se na beirada da cama e quando ele se aproximou com o copo e a seringa dosada, ela estendeu os braços para ajudar. Vicente hesitou. Por um segundo, observou o cuidado com que ela ajeitou o travesseiro, a forma como afastou os fios de cabelo do rosto da menina. Aquilo era mais do que zelo profissional. Era um afeto que não se fingia. Ele entregou o remédio e Gabriela despertou Alice com um toque suave. A menina resmungou, mas tomou tudo sem protestar, como se reconhecesse naquele gesto a presença de alguém que já havia estado ali por horas. Vicente ficou encostado à porta, assistindo àquela cena íntima e silenciosa. Nunca foi desatento, mas nos últimos dias parecia perceber Gabriela com outros olhos. Não no sentido superficial. Ela sempre foi bonita de um jeito discreto, mas naquilo que irradiava sem que ela percebesse, a calma, a entrega,
a ausência de vaidade nas pequenas ações. Era como se ela fizesse parte da casa sem tentar ocupar espaço. Depois que Alice adormeceu novamente, Gabriela se levantou devagar. Os dois saíram do quarto em silêncio. Vicente fechou a porta atrás de si com cuidado e a conduziu até a cozinha. Estavam cansados. Os dois. Ele abriu a geladeira, pegou 2 garrafinhas de água e ofereceu uma a ela. Sentaram-se à mesa. Os olhos de Gabriela estavam fundos, o cabelo preso de qualquer jeito, e ainda assim havia algo nela que irradiava tranquilidade. Vicente apoiou os cotovelos sobre a mesa e soltou um suspiro que parecia ter ficado guardado por dias. "Obrigado por hoje", disse ele, depois de um tempo. "Eu não teria conseguido sem você." Gabriela balançou a cabeça devagar. "Não precisa agradecer. Eu me preocupo com ela, como se fosse minha." A frase pairou no ar entre eles. Vicente a encarou. Não com surpresa, mas com algo que lembrava gratidão, misturada com algo mais profundo. Era difícil dizer o quê. Talvez um início de ternura que ele ainda não sabia nomear. Talvez a coragem de sentir outra vez. "Eu vi vocês no carro", disse ele quase num sussurro. Gabriela arregalou levemente os olhos, como se tentasse lembrar. "Dormindo", completou ele. "Vocês duas. Foi bonito de ver." Ela desviou o olhar, um leve rubor subindo pelas bochechas. Estava prestes a se desculpar, mas Vicente foi mais rápido. "Não se desculpe. Pelo contrário, foi a coisa mais verdadeira que vi nos últimos tempos." Gabriela não sabia o que responder. Aquilo era novo. Vicente raramente dizia o que sentia. Era educado, profissional, sempre gentil, mas havia uma camada de gelo entre ele e o mundo. E agora, ali estava ele, dizendo que ver as duas dormindo tinha sido algo que mexera com ele. Gabriela olhou para ele de novo. E pela primeira vez viu no rosto daquele homem não só o médico, nem o patrão, nem o viúvo. Viu um homem cansado, mas presente. E viu também, escondido atrás dos olhos escuros, uma solidão que ela conhecia bem. "Você deve estar exausta", ele disse, mudando o tom. Ela deu de ombros. "Um pouco. Mas fico mais tranquila agora que a febre baixou." "Vou te levar em casa", disse ele, já se levantando. "Não precisa, Dr. Vicente. Eu pego um carro por aplicativo." "Gabriela..." Ele parou e a olhou com um meio sorriso. "Depois de tudo que você fez hoje, me chama de Vicente, por favor." Ela sorriu de volta, sem graça, mas com o coração um pouco mais quente. "Tudo bem, Vicente." Durante o trajeto até a casa dela, os dois ficaram em silêncio. Mas era um silêncio diferente, sem tensão, sem distância. Era o silêncio de quem entende que algo está mudando, mesmo sem nomear. Gabriela olhava pela janela, mas sentia o olhar dele de vez em quando no retrovisor. E não era de julgamento, era de alguém tentando compreender o que se passava dentro de si. Quando pararam em frente à casa simples de Gabriela, ela agradeceu, tirou o cinto e já ia sair quando Vicente falou sem encará-la. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você trata minha filha desse jeito, com tanta entrega?" Gabriela parou, a mão já na maçaneta. Pensou um instante e respondeu sem floreios. "Porque ninguém me tratou assim quando eu era criança. E eu sempre prometi que, se um dia tivesse a chance de fazer diferente por alguém, eu faria." Vicente não disse nada, mas quando ela fechou a porta do carro e entrou em casa, ele ficou ali parado por alguns minutos, sem ligar o motor, o olhar preso à porta fechada. Algumas respostas vinham sem palavras, e aquela talvez fosse a mais clara que ele já tinha escutado nos últimos tempos. Vicente chegou em casa naquela madrugada sem pressa. Subiu devagar as escadas, entrou no quarto de Alice e ficou observando a filha dormindo com a respiração mais tranquila. O antitérmico parecia ter feito efeito, mas não era isso que o mantinha ali parado. Era a lembrança de Gabriela no carro, adormecida com a menina nos braços, e depois aquela resposta seca e cheia de alma no portão da casa dela.
porque ninguém me tratou assim quando eu era criança. Ele sentou-se na beirada da cama e passou a mão no rosto, cansado. Não do plantão, não da madrugada, cansado de sentir tanto e não saber o que fazer com aquilo. Nos dias que se seguiram, algo entre eles mudou, mesmo sem ser dito. Gabriela chegou para o trabalho como sempre. Cumprimentou Vicente com um bom dia educado, mas evitou olhá-lo nos olhos por tempo demais. Estava confusa. Não pelo que aconteceu com Alice, mas pela forma como Vicente a olhava desde então. Era mais gentil, mais atento. Ficava perto, conversava mais, começava frases que não terminava. E quando ela se virava às vezes, pegava ele-a observando como se estivesse tentando decifrar um código. Alice, por sua vez, parecia mais grudada na babá do que nunca. Pedia para Gabriela colocá-la para dormir, para ler histórias, para dar o café da manhã. A menina estava bem melhor da febre e parecia mais leve, mais feliz. Vicente percebeu. E embora sentisse o próprio lugar de pai muitas vezes ofuscado por aquele vínculo, ele não conseguia se sentir ameaçado. Pelo contrário, aquilo o emocionava de um jeito silencioso. Era como se finalmente houvesse calor naquela casa de vidro e concreto. Em uma tarde abafada de sexta-feira, Gabriela estava na cozinha lavando frutas para o lanche quando Vicente entrou. Vestia jeans e uma camisa simples, sem jaleco, sem pastas, sem celular na mão, apenas ele. Parou na porta e ficou olhando por alguns segundos antes de dizer qualquer coisa. Vai fazer alguma coisa mais tarde? Gabriela se virou surpresa. Limpou as mãos no pano de prato. Hoje? Não. Por quê? Pensei em fazer alguma coisa diferente com Alice. Talvez um passeio no parque ou uma pizza em casa mesmo. Só nós três. Você topa? Ela hesitou por um instante. Não sabia se aquilo era um convite profissional ou algo além, mas o tom no rosto dele não deixava dúvidas. Era um convite pessoal e, de alguma forma, ela sentiu que não queria recusar. Topo, disse com um sorriso tímido. Foram os três ao parque. Vicente levou uma toalha para estender na grama e Gabriela preparou um lanche rápido. Alice correu, brincou, voltou suada, gargalhando. Gabriela ajudava com os brinquedos, ria junto, e Vicente tirava fotos sem que percebessem. Em uma delas, capturou Gabriela segurando a mão de Alice e olhando para ela com um sorriso sereno, como quem entende mais do que diz. À noite, já em casa, Vicente pediu uma pizza, colocou um filme infantil e os três se sentaram no sofá da sala. Alice adormeceu com a cabeça no colo de Gabriela. Vicente ficou ao lado, em silêncio, com os olhos baixos, como se pesasse cada palavra antes de dizê-la. Eu tenho pensado muito sobre aquele dia, ele falou, depois de um longo tempo. Sobre o que vi no carro, sobre o que você disse no portão. Gabriela não respondeu. Apenas continuou passando a mão devagar no cabelo da menina. Eu não sei direito como lidar com o que isso despertou em mim, ele continuou. Mas eu sinto que pela primeira vez em muito tempo, alguém entrou aqui. Ele tocou o próprio peito com a ponta do dedo e não me assustou. Gabriela o olhou, os olhos cheios de algo que ela mesma não sabia nomear. Eu não quero atrapalhar nada, ela disse baixinho. Isso aqui é o seu lar. Eu sou só a babá. Vicente balançou a cabeça firme. Você não é só a babá, Gabriela. Você é quem minha filha chama quando acorda assustada. É quem ela procura quando está com fome, com dor ou com saudade. E eu também tenho te procurado, mesmo sem perceber. Ela sentiu o peito apertar. Era como se tudo aquilo que ficava escondido entre tarefas, olhares e silêncios, finalmente tivesse espaço para existir. Eu só tenho medo de quebrar isso aqui, ela sussurrou. Vicente se aproximou devagar. Pegou a mão dela, com delicadeza. Eu também tenho. Mas às vezes a gente precisa correr o risco de ser feliz. Alice resmungou no sono e se virou, puxando a mão de Gabriela para mais perto. Os dois olharam para ela, depois um para o outro. O silêncio naquele momento não doía. Ele preenchia.
E naquele instante, algo novo começou a nascer, sem promessas, sem planos. Apenas com a coragem de dois corações que já tinham perdido demais. E talvez estivessem prontos para tentar de novo. Vicente acordou no sábado, antes do sol nascer. A luz suave da manhã ainda não atravessava as janelas, mas ele já estava sentado na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça cheia. Passara a noite em claro. Revivia mentalmente cada gesto, cada palavra, cada silêncio da noite anterior. O jeito como Gabriela segurava a mão de Alice, a forma como seus olhos não fugiram quando ele falou do que sentia. Era como se alguma coisa nele tivesse se deslocado, saído do lugar onde estava há anos e agora tentasse encontrar uma nova posição. Mas o medo voltava também, insistente. O medo de se apegar de novo, o medo de perder, o medo de fazer a filha sofrer. Desceu para a cozinha e preparou o café com gestos automáticos. Colocou água no fogo, separou a garrafa térmica, pegou o pão, tudo em silêncio. O cheiro do café quente tomou o ambiente e, de algum modo, o fez lembrar da época em que sua esposa ainda vivia. Ela sempre acordava antes dele. Fazia café cantando baixinho músicas antigas, quase sempre as mesmas. O cheiro da bebida, que agora era só uma rotina solitária, naquela época significava presença, calor, vida. Vicente se encostou na pia e ficou ali por alguns minutos, segurando a caneca quente com as duas mãos. Pensava em Alice, pensava em Gabriela, pensava se aquilo tudo era certo. Ela era a babá, ele era o patrão. Será que ela estava se sentindo pressionada? Será que ele tinha ido longe demais? O toque da porta da cozinha o tirou do torpor. Quando abriu, lá estava ela. Cabelos soltos, roupa simples, expressão serena. "Bom dia", disse Gabriela sorrindo com a voz ainda baixa. "Bom dia", respondeu ele, devolvendo o sorriso sem saber direito como se portar. Ela entrou, como fazia todos os dias, mas havia um cuidado nos passos dela, como se estivesse medindo o espaço. Sentaram-se juntos à mesa, como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo nos olhares que dizia que tudo já havia mudado. "Alice ainda dorme?" ela perguntou. "Ainda. Teve uma noite tranquila." Ela assentiu. Mexia distraidamente na borda do copo, como se esperasse por algo. Vicente pensou em dizer que se arrependera, que talvez fosse melhor manter tudo como antes. Mas nada nele realmente acreditava nisso. E antes que ele dissesse qualquer coisa, Gabriela quebrou o silêncio. "Você pensa nela todos os dias, não é?" Vicente levantou os olhos. "Da minha esposa?" ela assentiu. "Sim, penso em tudo, no que foi, no que a gente planejou, no que a Alice perdeu, e penso se estou traindo tudo isso ao me permitir sentir algo por você." Gabriela respirou fundo. "Eu não vim aqui para ocupar lugar de ninguém, nem para bagunçar o que você construiu com ela. Mas também não acho justo fingir que não tem nada acontecendo entre nós, porque tem, e você sabe." Vicente fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem difíceis de ouvir por serem verdadeiras demais. Abriu a boca para responder, mas o som do passo de Alice descendo a escada interrompeu qualquer tentativa. A menina apareceu de pijama, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. "Gabi!" Gabriela sorriu e se levantou para recebê-la. A menina correu até ela e a abraçou com força. Vicente observou a cena com um nó na garganta, não de dor, de reconhecimento. Gabriela já fazia parte da vida delas. Já estava ali, mesmo antes que ele percebesse. Naquele mesmo dia, Vicente a liberou mais cedo do trabalho. Disse que tinha que sair com Alice para visitar os avós da menina. Gabriela entendeu ou fingiu entender. Passou as horas seguintes tentando se distrair em casa, mas sem conseguir. Sentia o coração apertado, não queria ser um peso na vida de ninguém.
Já tinham feito ela acreditar muitas vezes que só servia enquanto fosse útil. E agora, que talvez estivesse sendo amada por alguém de verdade, o medo voltava com força. No fim da tarde, enquanto Gabriela lavava a louça do almoço atrasado, o interfone tocou. Ela atendeu, surpresa. Oi, Gabi, sou eu, Vicente. Aconteceu alguma coisa? Não, só... Pode descer? A gente queria te ver. Quando Gabriela desceu, Alice correu até ela com uma flor nas mãos. Um botão de rosa vermelha quase fechada. É para você. Gabriela ajoelhou e segurou a flor como se fosse de cristal. Que linda! Vicente estava atrás da filha, mãos nos bolsos, expressão nervosa. Eu pensei o dia inteiro e cheguei à conclusão de que não tem como voltar para o que éramos antes, e sinceramente eu nem quero. Gabriela se levantou devagar, com a flor na mão. Então o que você quer? Ele a olhou nos olhos. Quero a gente, sem pressa, sem rótulos, só a gente. E a Alice? Gabriela sentiu o peito tremer. Olhou para a menina, depois para ele. E você está pronto para isso? Não sei, ele admitiu. Mas quero descobrir com você. Gabriela sorriu e pela primeira vez em muito tempo não sentiu medo. Apenas vontade de ficar. Gabriela voltou a trabalhar na segunda-feira com o coração batendo fora do ritmo habitual. A casa parecia igual, mas o ar entre ela e Vicente carregava algo novo, como se as palavras ditas no portão tivessem ficado pairando ali, esperando o momento certo para descer. Ele a recebeu com um sorriso mais leve e um olhar que parecia querer dizer muito mais do que dizia. Não houve beijos, nem toques, nem promessas, mas havia a certeza silenciosa de que ambos estavam olhando para a mesma direção. Alice, por sua vez, não parecia notar nenhuma mudança, mas também não precisava. Crianças sentem antes de entender. E a forma como ela se jogava nos braços de Gabriela todos os dias dizia mais do que qualquer explicação. Na quarta-feira, Vicente preparava o jantar enquanto Alice assistia a um desenho no tapete da sala. Gabriela ajudava a colocar a mesa, como sempre fazia quando ficava até mais tarde. Ele estava mais falante do que o habitual, contando sobre um paciente que o surpreendeu com uma carta de agradecimento. Gabriela sorria, mexia os talheres e ouvia com atenção. Era raro vê-lo tão solto. Em determinado momento, ele virou-se para ela com uma colher na mão e um olhar que a desestabilizou. Você tem planos para o fim de semana? Ela demorou um segundo para responder. Ainda não. Por quê? Alice vai passar o sábado com os avós. Eles pediram. Faz tempo que não ficam com ela. Gabriela assentiu, esperando o restante da frase. E eu... Ele limpou a mão no pano de prato. Pensei em cozinhar algo especial aqui em casa. Só nós dois, se você quiser. Ela sentiu o coração acelerar. Não era um convite qualquer. Aquilo tinha outro peso. Ele queria vê-la fora do uniforme, fora do papel que ela vinha desempenhando há meses. Era o primeiro passo fora do território seguro em que os dois vinham se escondendo. Eu adoraria, respondeu, sem hesitar. No sábado, Gabriela chegou ao fim da tarde. Estava diferente. O cabelo solto, uma roupa leve, sem os gestos rápidos de quem está ali para trabalhar. Tocou a campainha com um nervosismo que não sentia desde a adolescência. Vicente abriu a porta sem jaleco, sem camisa social. Usava uma camiseta simples e um sorriso que começava tímido, mas logo se abriu. Você tá linda, ele disse num tom quase surpreso. Obrigada, ela respondeu corando. Ele a conduziu até a sala, onde a mesa estava posta com detalhes que não combinavam com o jeito prático dele. Um guardanapo de tecido, uma vela acesa, 2 copos de vinho. Gabriela notou o cuidado e se sentiu acolhida. Não era sobre impressionar, era sobre querer que ela se sentisse especial. Durante o jantar, falaram de tudo, menos daquilo que ambos estavam sentindo.
Contaram histórias da infância, lembranças engraçadas, falaram de livros, de músicas, da vida, riram como dois velhos conhecidos e, às vezes, se olhavam como se soubessem que estavam prestes a cruzar um limite. Vicente serviu o vinho com mãos trêmulas. Gabriela o observava com uma ternura que ele mal suportava. Eu tinha esquecido como é isso, ele disse de repente. Isso o quê? Estar com alguém e não querer que o tempo passe. Ela o encarou em silêncio. Aquilo era mais do que um elogio. Era uma confissão. E foi então que o clima mudou. Não de forma brusca, mas como se algo tivesse se assentado entre eles. Vicente se aproximou devagar, encostou a mão na dela sobre a mesa e esperou que ela não a afastasse. Gabriela, ao contrário, entrelaçou os dedos nos dele e por um tempo ficaram assim, apenas respirando juntos. Mais tarde, sentados no sofá com a música baixa ao fundo, Vicente olhou para ela com uma expressão que misturava receio e desejo. Eu tenho medo, confessou. Medo de quê? De não saber como amar de novo, de não estar pronto, de te machucar sem querer. Gabriela colocou a mão sobre o peito dele, bem onde o coração batia forte. Então a gente vai devagar, sem pressa. Eu não tenho medo de esperar por algo que vale a pena. Ele a puxou para perto. Não foi um beijo arrebatador, nem um gesto cheio de promessas. Foi lento, respeitoso, como quem pede licença para voltar a viver. Gabriela fechou os olhos e, por um instante, todo o peso da vida pareceu sair dos ombros dele. Ali, naquela casa onde o luto reinou por tanto tempo, havia espaço para uma nova história, uma que nascia sem alarde, apenas com o desejo de ser sincera. Gabriela chegou naquela segunda-feira com o coração batendo diferente. Tudo parecia igual na casa, mas ela sabia que não era. O jantar com Vicente ainda ecoava em seus gestos, nos sorrisos que trocavam sem pressa. Não havia rótulos, não havia promessas, mas havia algo vivo crescendo entre eles, feito raiz silenciosa. Ele a recebeu com um olhar morno, desses que aquecem sem pressa. Não houve beijos, nem toque demorado, mas o espaço entre eles agora parecia mais estreito. Alice correu até a porta e abraçou Gabriela com força, como se fosse a peça que faltava para o dia começar de verdade. Vicente observou a cena com olhos mais brandos, mais atentos. A semana foi marcada por pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Vicente passou a trabalhar mais de casa. Acordava cedo, preparava o café, esperava Gabriela chegar. Quando ela se oferecia para ajudar, ele dizia que já estava tudo pronto. À noite, depois de colocar Alice na cama, os dois às vezes se sentavam no sofá por alguns minutos, dividindo o silêncio de quem já não precisava preencher os vazios com conversa. Gabriela se perguntava até quando aquilo duraria. Já havia vivido histórias bonitas que, de repente, escorriam por entre os dedos, mas algo em Vicente era diferente. Talvez porque ele não tinha pressa, nem fazia promessas rápidas. Ele apenas estava, presente, verdadeiro. Num domingo de sol, Vicente sugeriu um passeio em família. Ele usou esse termo com naturalidade e Gabriela sentiu o coração dar um salto ao ouvir. Foram ao zoológico, os três. Alice estava eufórica, de mãos dadas com os dois. Gabriela e Vicente caminharam lado a lado, sem precisar esconder mais nada. Às vezes, ele colocava a mão nas costas dela, outras vezes, apenas a olhava como quem se surpreende com a própria sorte. Almoçaram juntos, sentados no gramado, com uma toalha improvisada e risadas compartilhadas. Um casal ao lado comentou como Alice era parecida com Gabriela, e os dois se entreolharam, sorrindo com a coincidência. À noite, depois que Alice dormiu, Vicente foi até a varanda com Gabriela. A cidade brilhava à distância e o vento soprava leve, trazendo um cheiro de terra molhada. Vicente olhou para ela com uma expressão que parecia misturar alívio e desejo. "Sabe o que mais me surpreende?" Ele perguntou com voz baixa. "O quê?" "A paz que você traz.
Mesmo nos dias em que tudo está uma bagunça. Você entra e parece que tudo se ajeita. Gabriela o olhou com doçura. Talvez porque eu conheça bem a bagunça de dentro. Já vivi tanta que aprendi a respirar no meio dela. Ele se aproximou, passou os dedos de leve pelo rosto dela. Você tem sido mais do que eu sabia que precisava. Ela segurou a mão dele com delicadeza. E você tem sido mais do que eu achava que merecia. Ficaram assim por um tempo, abraçados no silêncio da varanda, com o mundo inteiro girando lá fora. Aquilo não era um conto de fadas, era real, com marcas, cicatrizes, medos e inseguranças, mas também com cuidado. E cuidado, às vezes, era tudo o que se precisava para começar de novo. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando. Gabriela continuava trabalhando como babá, mas agora era também algo a mais. Vicente a tratava com carinho na frente da filha, mas sempre com discrição. Não queriam atropelar nada. Alice, intuitiva como toda criança, parecia apenas feliz. Mais do que antes. Cantava alto pela casa, inventava brincadeiras e, num fim de tarde, disse sem pensar que queria uma família igual a da Gabi. Vicente ouviu, sorriu e guardou aquilo no peito como quem recebe um presente inesperado. Na sexta-feira, Gabriela chegou mais tarde por causa de um compromisso com a irmã. Vicente a esperava na cozinha, cortando legumes para o jantar. Alice corria pela sala com um desenho nas mãos. Gabriela entrou com o cabelo ainda úmido da chuva, sorrindo cansada. E Vicente a olhou como se o dia só tivesse começado ali. "Tá tudo bem?" Ele perguntou. "Tá sim, só um pouco corrida. Mas ver vocês já muda tudo." Ele se aproximou, deu um beijo leve na testa dela. "Eu fico pensando em como era a minha vida antes de você entrar aqui. E... era cinza demais." Gabriela respirou fundo. Encostou a cabeça no ombro dele. A minha também era. Aquele momento era simples, quase cotidiano. Mas ali havia um mundo inteiro que se aproximava. E nenhum dos dois queria frear. A chuva começou no fim da tarde, fina e constante, batendo no vidro da sala, como se quisesse embalar a casa inteira num compasso lento. Gabriela preparava o chá de Alice enquanto Vicente organizava os brinquedos espalhados pelo tapete. Era uma sexta-feira comum. Dessas que anunciam o fim de uma semana cheia, mas trazem consigo uma calma inexplicável. Alice, depois de um dia agitado na escola, adormeceu cedo no sofá, com o cobertor colorido cobrindo os pés e o ursinho encostado ao rosto. Gabriela colocou a xícara sobre a mesa e sentou-se ao lado de Vicente. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, observando a menina dormir com a respiração tranquila. Ele estava mais quieto do que o normal. Mexia nas mãos, olhava o chão e, às vezes, desviava os olhos na direção dela como se buscasse coragem para algo que ainda não sabia como dizer. "Você está estranho hoje", Gabriela comentou com um sorriso leve, tentando quebrar o gelo. Vicente suspirou, sem conseguir esconder o peso no peito. "Estranho? Talvez. Pensativo, com certeza." Ela virou o rosto para ele atenta. Sabia que Vicente não era de falar por falar. Quando se abria, era porque algo realmente importava. "Eu fiquei te observando com a Alice ontem", ele disse baixando o tom. "Você penteando o cabelo dela com cuidado, depois contando história com as vozes engraçadas que ela adora. Eu vi vocês duas rindo e por um instante me dei conta de que era isso. Era disso que eu sentia falta e nem sabia." Gabriela ouviu em silêncio, com o coração apertado e calmo ao mesmo tempo. "Eu passei muito tempo acreditando que a única forma de honrar minha esposa era me fechando para o mundo, como se o amor que eu vivi com ela fosse o último que eu teria direito de sentir. Só que aí, você apareceu." Ele se virou completamente para ela agora, o olhar firme, mas doce, os olhos ligeiramente marejados. "Você chegou com essa sua presença silenciosa, seu jeito de ouvir, de cuidar, e sem pedir nada em troca você foi ficando.
Primeiro na vida da Alice, depois na minha. E agora eu olho para você e percebo que não tem mais como fingir. Gabriela sentiu os olhos arderem. Não respondeu. Deixou que ele continuasse. Eu amo você, Gabriela, de um jeito diferente, calmo, maduro, e eu não sei como vai ser daqui para frente, mas sei que não quero imaginar meus dias sem você aqui, sem sua risada baixinha, sem seus conselhos, sem sua calma. Ela levou a mão até o rosto dele com delicadeza. Eu também amo você, Vicente. Desde antes de entender que era amor. Desde o dia em que vi a dor nos seus olhos e senti vontade de ficar. Os dois se aproximaram devagar, como se o tempo ao redor tivesse diminuído o passo. Se beijaram com ternura, com a calma de quem já esperou demais e agora apenas aceita. Lá fora, a chuva seguia batendo no vidro como uma trilha sonora para aquele instante íntimo. Alice se mexeu no sofá e murmurou algo no sono. Gabriela e Vicente se afastaram devagar e olharam para ela. Vicente sorriu. Ela ama você como se tivesse te escolhido desde sempre. Gabriela enxugou os olhos. E eu amo ela como se fosse minha. Vicente se levantou, pegou a filha no colo e a levou até o quarto. Gabriela foi atrás. Juntos, ajeitaram o cobertor, o travesseiro, fecharam a janela que deixava entrar um vento leve. Quando saíram do quarto, ele pegou a mão dela no corredor. Fica aqui hoje? Ela hesitou por um instante, depois assentiu. Mais tarde, os dois se sentaram na varanda da casa, lado a lado, cobertos por um único cobertor. A cidade dormia devagar, e o som da chuva diminuía. Vicente encostou a cabeça no ombro dela e respirou fundo. Eu achava que amar de novo era como trair o passado, mas agora eu vejo que não é. Amar de novo é continuar. Gabriela apertou a mão dele. E às vezes é só recomeçar, disse baixinho, e assim ficaram. Dois recomeços que se encontraram. Uma filha no quarto, um amor no peito e um lar finalmente completo.